Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia todas as manhãs. Hoje o nosso tema vai ser sobre a importância do diagnóstico auditivo precoce. Então vamos estar aqui a falar sobre esta parte da audição que devemos ter muito em conta desde a mais tenra idade. E para isso temos aqui a nossa convidada, que é a Alexandra Patrão. Muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, muito bom dia. Desde já também agradeço o vosso convite e a oportunidade de expor aqui este assunto que é tão importante e às vezes deixado um bocadinho de parte. Portanto, é com enorme gosto que vou contribuir com o que seja possível para dar a conhecer a todas as pessoas e nem que se ajude só uma pessoa já vale a pena, exatamente. E como de manhã é que se começa o dia, vamos iniciar a nossa manhã com um momento de oração, pedindo a Nossa Senhora que ela venha em nosso auxílio, em auxílio do nosso coração, colocando todas as intenções que estão aí no seu coração, no coração imaculado de Maria, colocando também o nosso mundo, esta questão da guerra, para que Nossa Senhora venha trazer paz em primeiro lugar aos corações, para que essa paz se possa exteriorizar lá para fora. Rezemos todos juntos uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora vamos ver uma peça, Consulta de Audiologia. Vamos ver. Bom dia a todos aí no estúdio. Bom dia também para si que nos acompanha em casa, não só pela televisão, mas também pela internet. É uma alegria estar aqui consigo neste momento. O meu nome é Juliana Oliveira e estou neste momento no espaço Vertigem e Audição, que fica na Avenida Beato Nuno, número 412, 2495, 401 em Fátima. Hoje vamos acompanhar uma consulta de audiologia. O espaço Vertigem e Audição é um espaço dedicado à prevenção, ao diagnóstico e à reabilitação auditiva e vestibular, como tonturas e desequilíbrios. Neste espaço pode contar com alguns profissionais da área da audição, mas também com outros profissionais de outras áreas. Está curioso? Quer saber mais? Em rodapé vão passar alguns contactos. Hoje estamos aqui para acompanhar uma consulta de audiologia com a doutora Inês Pedro. Sandra, eu sei que estás com a doutora Alexandra aí no estúdio, mas agora com a doutora Inês vamos perceber na prática o que é uma consulta de audiologia. Inês. Olá Juliana, boa tarde. Vou então começar a consulta de audiologia. Temos aqui a nossa paciente, a dona Rosa Baltar, e vou iniciar. Dona Rosa, vou então colocar-lhe agora os auscultadores. Vai ouvir uns apitos. Sempre que ouvir um apito, eu vou pedir para carregar neste botão e os apitos, assim que aparecerem, carrega, ok? Há os mais altinhos, os mais baixinhos. Mesmo que sejam muito baixinhos, carrega no botão, está bem? Certo. Pode agarrar. Hoje eu vou fazer uma limpeza mais geral aos aparelhos, está bem? Vou-lhe trocar os filtros e vou-lhe dar mais umas luzes do que há de fazer para melhorar a limpeza dos aparelhos em casa, está bem, Dona Rosa? Ok. Vamos mexer também no som, provavelmente, para ver se há algum som que lhe esteja a fazer mais confusão, está bem? E depois, no final, vamos experimentar lá fora se achar necessário para ver se as coisas estão reguladas, está bem? Vou então ligar aqui só ao meu computador. Ok, vamos pôr nos seus ouvidos, faz favor.
Trouxe o seu telemóvel, não trouxe? Trouxe, sim. Então vamos aqui tentar mexer um bocadinho para eu lhe voltar a explicar como é que se processa. E costuma usar a aplicação? Sim, Ok. uso muitas vezes. Ok. Está aí. Esse. E em que é que tem mais dificuldade? É aqui em perceber os aparelhos, porque é que eles, se eles estão juntos? Porque é que estão juntos, porque é que estão separados. Ok. E E costuma aumentar ou diminuir o som mais regularmente? diminuir, porque Diminuir. às vezes está muito mais alto. Ok, pronto. E eu Então diminuo. é só mesmo aqui aumentar aqui nestes tracinhos, está bem? Tem aqui os números. Depois, se quiser até aumentar-se apenas os dois ao mesmo tempo, consegue mexer aqui nos números, está bem? Sim. Pronto, tem aqui as outras, Dá-me aquilo. uns toquezinhos, pois é. Ele dá sempre o sinal. Então, Inês, falamos tanto de audiologista. Qual é a diferença entre um audiologista e um otorrino, antes de mais? Existem os médicos que depois se especializam na parte da parte do otorrino. Nós, audiologistas, somos técnicas de saúde, mas não temos a vertente da medicina. Quem é que pode fazer este exame? Este exame tem de ser feito por audiologistas. E a quem podem fazer este exame? A toda a gente, a crianças, a jovens, adultos, pessoas que acham que têm uma audição normal, que podem vir mesmo a fazer um rastreio auditivo, perceber se a audição está mesmo normal, se tem alguma alteração. Crianças a partir dos 2 anos conseguimos fazer exames auditivos para tentar entender qual é que é a dificuldade que a criança está a ter e fazer o devido encaminhamento, assim como os adultos também. E como é que as pessoas percebem que algo não está bem? Depende do problema que esteja associado. Poderá ser mesmo uma necessidade de procurar um médico porque não está a ouvir, sentiu alguma quebra da audição, porque tem alguma dor, porque tem algum sintoma associado que não seja normal, algum líquido que possa estar a sair do ouvido, no caso de várias otites, nas infecções do ouvido. E há algum ponto que não foi falado que queira destacar? Não, neste momento acho que é mesmo só especificar que é importante fazer rastreios auditivos, porque chega-se a uma determinada idade e as pessoas começam a perder a audição naturalmente, e quanto mais depressa diagnosticarmos o problema, mais depressa arranjamos a solução para o problema. Acabámos de acompanhar uma consulta feita a um adulto e como se faz a manutenção das suas próteses. Mas atenção, não ficamos por aqui. Já vamos descobrir a importância de um diagnóstico precoce infantil. Sandra, é contigo agora. E acabámos de ver então a nossa peça, mas vamos então aqui conversar sobre hoje o nosso tema, que vai ser sobre esta parte da audiologia, em que tenho aqui a Alexandra Patrão. Alexandra, quem vem aqui ao nosso programa, nós sempre perguntamos quem é a Alexandra Patrão? Pronto, a Alexandra Patrão é uma amante da parte auditiva. Eu sou audiologista, formei-me em Coimbra, tirei uma licenciatura em Coimbra. Já estou na área desde 2011, assim que terminei a licenciatura. Trabalhei já em algumas áreas mais ligadas à parte da reabilitação auditiva, mas muito também ligada ao processamento auditivo central, mais vocacionado para a parte infantil, na qual também tirei algumas especializações, porque é uma área que sempre, pela qual fui apaixonada. Sim. E acho que há uma grande necessidade de haver diagnósticos nessa área. Portanto, enquanto profissional, é aquilo que me define. E tem uma clínica? Sim, tenho aqui em Fátima, abriu portas em 2013. Clínica, porque nós gostamos muito de trabalhar numa equipa multidisciplinar, não abrimos só como centro auditivo, mas sim como uma clínica para podermos despistar as diferentes patologias que existem, não só o enfoque para a área da reabilitação, mas sim também para o diagnóstico e haver um encaminhamento entre profissionais de saúde diferentes, porque todas as áreas acabam por se complementar. Sim. Porque a audiologia? Como é que nasceu essa paixão? É um bocadinho difícil de explicar, porque às vezes quando estamos para entrar para a universidade são muitas as coisas que nos rodeiam. A parte auditiva surgiu também
porque eu sempre achei o ouvido algo interessante e achei sempre bastante vasta a informação que o ouvido nos podia dar, e achei desafiante e não me arrependo, porque realmente Sim. é uma área que há sempre muito para saber, sempre muito para pesquisar, e foi um bocadinho por aí, pelo interesse e pela curiosidade, e para colocar em prática tudo aquilo que sempre pensei que pudesse estar ligado. Qual a importância da audiologia e qual a importância do seu acompanhamento nos pacientes? Sim, a audiologia tem importância em diversas áreas, desde a parte auditiva à parte vestibular, a parte da vertigem. É importante o audiologista para despistar alterações auditivas, nomeadamente desde as coisas mais básicas, que podem ser rolhões de cera, que acontece frequentemente. Na parte infantil, também está vocacionado para detectar logo à nascença, com o rastreio neonatal, despistar logo se há alguma surdez presente. Na parte depois do pré-escolar também identificarmos algumas alterações auditivas que podem depois repercutir-se também no desenvolvimento correto da criança. A parte mais dos adultos, surdezes adquiridas, a parte da reabilitação, nomeadamente através das próteses auditivas ou implantes, dependendo de cada situação. Portanto, e depois na área vestibular também temos os síndromes vertiginosos, que infelizmente cada vez mais se ouve. Exatamente, há pessoas com queixas associadas, e podemos também intervir aí tanto na área do diagnóstico, fazer o correto encaminhamento depois para a área do otorrino, para corretamente depois fazer confirmar o diagnóstico, medicar e direcionar para a parte da reabilitação. E na reabilitação também conseguimos fazer a reabilitação vestibular para os pacientes que têm indicação para o fazer. Fale-nos na importância dos exames audiológicos para a prevenção, diagnóstico, reabilitação auditiva e vestibular. A importância, nós temos vários exames disponíveis, como referi há pouco, pode ser feito logo à nascença o rastreio neonatal, através das autoemissões e potenciais. Logo aí conseguimos perceber se a criança à nascença poderá ter algum tipo de surdez. Podemos também, através do audiograma tonal e vocal, perceber o limiar auditivo, qual é que é o grau de audição da pessoa, ou classificar o tipo e grau de perda de audição. O audiograma vocal, também muito importante para a parte da compreensão, porque mais do que ouvir, o compreender está sempre associado e faz parte do nosso dia-a-dia. Depois temos outro tipo de exames, nomeadamente o timpanograma, para despistar alterações do ouvido médio, toda a parte estrutural do ouvido. Exames também mais eletrofisiológicos, como potenciais e evocados, desde exames mais direcionados para a parte da vertigem, como a videonistagmografia, para despistar alterações do sistema vestibular. Portanto, há uma série de exames que permitem avaliar o ouvido no seu todo, tanto na função auditiva como na função da vertigem, e depois fazer o correto encaminhamento para os profissionais da área, que trabalhamos sempre muito próximo com o otorrino. Sim. Tanto nós podemos identificar até em rastreios alterações e encaminhar, ou o próprio otorrino, quando no âmbito da consulta vê que há necessidade de confirmar um diagnóstico, encaminhar para o audiologista para avaliar as queixas do paciente. As pessoas às vezes não se apercebem que estão a ficar surdas. Quem está à volta é que se começa a perceber. Quais os sinais de alerta que as pessoas têm que estar atentas e daí até procurar um audiologista? Um dos sinais que é muito frequente aparecer é os zumbidos. Muitas vezes aparecem pessoas com queixas de zumbidos e pode estar associado a outras causas que não auditivas, mas muitas das vezes está associado a inícios de perda de audição ou até mesmo traumas acústicos. O sentir o ouvido tapado ou parece que está cheio, há pessoas que definem mesmo que parece que o ouvido está cheio com qualquer coisa. Estarmos num ambiente e ter dificuldade em perceber ou trocar algumas palavras, perceber mas não entender, que é uma das queixas principais quando a pessoa começa a ter perda da audição, é o dizerem eu ouço mas não entendo, porque às vezes estão apenas afetadas algumas frequências que estão mais relacionadas com a fala e nem tem a ver às vezes com a quantidade da audição, mas sim depois a falha no perceber. Quando estamos, por exemplo, num ambiente de grupo, a ver várias pessoas
pessoas e haver dificuldade em prestar atenção numa ou ter que fazer um esforço maior para prestar essa atenção, são assim os sinais de alerta. E as pessoas que estão ao lado, como é lógico, muitas vezes são aquelas que se apercebem porque conseguem ouvir a informação e apercebem-se que a pessoa que está ao lado não compreendeu daquela forma ou não prestou atenção ao que era, e são sinais que estão sempre presentes, sim. Antes de começarmos o programa, até falávamos das crianças. Eu acho que isso também é importante para quem é pai, para quem é avô ou tios, estarem atentos à questão de também haver uns sinais de alerta nas crianças que quem está com elas, seja pai, seja avó, seja tio, que se aperceba e assim possa levar a um profissional, não é? Sim, eu sou muito defensora no diagnóstico precoce nas crianças, é uma área que sempre me interessou bastante. Ali entre os 2, 3 anos verificam-se realmente muitas alterações auditivas, que nem sempre estão associadas só à criança ouvir mal ou nós falarmos para a criança e a criança não nos ouvir. Muitos deles, às vezes, quando ainda não verbalizam, têm a tendência para coçar o ouvido, estar constantemente a mexer nas orelhas, o atraso no desenvolvimento da linguagem, ou às vezes ficarem um bocadinho parados quando estão várias pessoas a falar ao mesmo tempo e não perceberem muito bem o ambiente em que estão, o que é que lhes estão a dizer, são alguns sinais de alerta, porque há realmente várias patologias do ouvido médio, mais Sim. até do que às vezes perdas de audição, que podem não trazer uma alteração da audição em quantidade, mas sim na qualidade como a criança está a ouvir. É um pouco difícil para quem está fora da área identificar exatamente, mas prestando alguma atenção e aparecendo esses sinais, é sempre importante naquela faixa etária haver uma avaliação, nem que seja por despiste, porque é uma idade que é suscetível a haver esse tipo de alterações. Fale-nos da diferença entre, porque sempre que nós vamos ao médico de família, eles veem-nos os ouvidos, fale-nos a diferença do médico de família, da atuação, não é? Do audiologista e do otorrino, e como é que os três podem ajudar a pessoa. Sim, referi uma coisa muito importante, os três, porque realmente é a equipa que se funciona melhor. O médico de família é aquele que normalmente primeiro tem contacto com o paciente. Muitas das vezes eles veem os ouvidos e corretamente identificam alterações como cerumen. Na própria consulta, ao falar com o paciente, como não estão com ele todos os dias, apercebem-se de pequenos pormenores que nós, às vezes, família, tendemos a ignorar ou a estar habituados e já não valorizamos, nomeadamente estar a falar com o paciente, e nesta época agora das máscaras isso acontecia muito, que era falarem com o paciente e o paciente fixar muito o olhar, não entender o que foi dito, pedir para repetir, e isso é algo que, por exemplo, os médicos de família conseguem identificar no âmbito da consulta. Queixas nas crianças como algumas dificuldades de aprendizagem, atraso na linguagem para aquilo que é a janela do desenvolvimento daquela idade, mesmo até nas consultas de rotina das crianças, algumas questões que podem ser feitas aos pais a nível do desenvolvimento da fala, podem ser fatores muito, muito importantes para o médico de família poder encaminhar. Nesse caso, o médico pode optar ou por encaminhar para o otorrino, ou então por pedir uns exames audiológicos. Sim. E chega ao audiologista, faz o despiste, o audiologista volta a enviar os exames ao médico de família, o médico de família, verificando a alteração, depois verá a melhor situação, ou encaminhar para o otorrino, ou medicar de acordo com a alteração que esteja presente. O otorrino consegue avaliar também muito para além só da parte da auditiva, porque muitas das alterações que estão presentes na criança não são puramente ouvido, estão associadas a outras alterações como garganta e nariz, e têm outro tipo de meios para avaliar e para perceber a criança no seu todo, a parte respiratória, as apneias, o ressonar, as adenoides. As adenoides, exatamente, as amígdalas, adenoides, nariz, conseguem ver isso no seu todo, porque nem sempre o problema, a origem está no ouvido, às vezes o ouvido acaba por ser algo que vem atrás de outras alterações. Secundário. Exatamente. Sim. Fale-nos da importância da especialidade, visto que muitas vezes a criança ela é acompanhada tanto pelo médico de família como pelo pediatra, e eles mesmo não identificam a surdez, então, ou a perda da audição. Fale-nos da importância da
especialidade de audiologia? Às vezes isso acontece porque as alterações na parte infantil, como disse há pouco, muitas vezes estão no ouvido médio e nem sempre a fazer a otoscopia, que é o exame mais frequente que se faz na consulta de rotina, não se consegue visualizar para lá do tímpano e as alterações muitas vezes estão aí. Então há necessidade de ser feito um timpanograma para perceber se há líquido dentro do ouvido, as chamadas otites, se toda a condução do som está a ser feita de forma correta, e visualizando o canal auditivo nem sempre é possível identificar, daí a importância do encaminhamento para a otorrino e para a audiologia para ser feito esses exames para despiste dessas alterações, e por isso é que às vezes acontece que visualmente o médico pode identificar que está tudo bem e pede depois então o exame auditivo para confirmar se há alguma alteração para além daquela que a nível visual já foi descartada. Sim. Eu vou falar numa coisa que se calhar toda a gente sabe, mas que eu acho que é sempre bom falar, da questão da higiene dos ouvidos. Sim. Por causa da questão do uso dos cotonetes, dessas coisas. Fale-nos um bocadinho disso, porque eu acho que isso é importante as pessoas lá em casa saberem, os adultos e também aqueles que cuidam de crianças. Sim. Que é para fazermos tudo da forma correta para evitar futuros problemas, não é? Isso é importante. Relativamente à higiene do ouvido, ele tem a capacidade dele próprio ir expulsando, durante os banhos, durante a noite, ele ir expulsando o cerumen. O que é que acontece? Nós ao colocarmos um cotonete dentro do ouvido, há vários riscos associados. Nós não sabemos o que é que está lá. Se for cera que é seca, nomeadamente uma espécie de escamas, nós em vez de limparmos, estamos a empurrar ainda mais. E faz com que tudo isso seja uma bola de neve, que faz com que seja ainda mais fácil haver um acumular e um entupir do ouvido. Nós o que costumamos dizer é, o mais simples é deixar o ouvido, tomamos banhinho, ou no final limpamos a parte exterior até onde o dedo permite. Tudo o que é para além disso, se tiver que entupir, é preferível ser visto com regularidade e perceber se a pessoa tem tendência ou não. O nós estarmos a colocar algo dentro do ouvido tem vários riscos, mesmo até nas crianças corremos o risco de colocar um cotonete, a criança pode mexer-se, pode haver perfurações. O ideal mesmo é higienizar a seguir ao banho, dessa forma, até onde o dedo permite, nós costumamos usar essa expressão, e para além disso, o ouvido, se tiver que tapar e se tiver que acumular cera, ele vai fazê-lo e nós podemos ainda estar a piorar a situação ao colocar o cotonete. Então fica aí a dica e vamos ter isso em atenção. A surdez, ela afeta alguma área do cérebro? Qual a ligação do ouvido ao equilíbrio? Pronto. Respondendo já à segunda questão, relativamente ao equilíbrio, o nosso ouvido, nós dividimos-lo em duas partes, digamos assim, que é o sistema auditivo e o sistema vestibular. O que é responsável pelo equilíbrio acaba por ser o sistema vestibular. Ele dá-nos a percepção do espaço, dá-nos a percepção de aceleração, de nós conseguirmos, junto com o sistema visual e proprioceptivo, conseguirmos nos manter direitos e equilibrados. Quando há alguma alteração dentro desse sistema, podemos estar perante um síndrome vertiginoso, que poderá ser de vários tipos, nomeadamente muito conhecidas vertigens posicionais, são os cristalzinhos que saem do seu circuito normal, digamos assim, e entram num outro circuito, e que quando é assumida uma posição acaba por desencadear a vertigem. E depois há outro tipo de síndromes, nomeadamente o síndrome de Meniere, nevrites, tem a ver já com outras alterações que pode haver dentro desse sistema. Relativamente à outra questão, por causa da... Recorde-me, por favor. A questão do cérebro. Do cérebro, exatamente. O nosso cérebro necessita de estímulo. Nós temos vários sentidos, todos eles nos dão acesso a diferentes estímulos. Falamos muito da neuroplasticidade, quanto mais estímulo nós recebermos, mais plasticidade vai ter o nosso cérebro. Nós, ao estarmos a impedir que o som chegue na quantidade correta e na qualidade correta, que às vezes nós falamos muito em graus de surdez, mas também é importante que a qualidade do som chegue lá de forma o mais fidedigna possível, nós estamos de certa forma a condicionar essas zonas do cérebro. Nós costumamos falar em várias estações que temos, desde o ouvido externo até à parte do córtex auditivo, áreas da linguagem, áreas da fala, e todas essas estações têm uma função diferente. Quanto mais estimuladas elas forem, melhor o desempenho depois no nosso dia-a-dia, a nossa capacidade tanto de ouvir
como de compreender em situações, por exemplo, do ruído, onde há vários estímulos em competição. A forma depois como nós recebemos esse som e o trabalhamos e o armazenamos é que nos vai dar uma melhor qualidade a nível tanto da fala como do ouvir e do compreender nas diferentes situações do dia-a-dia. Pois é, a primeira parte do nosso programa já termina, passa muito rápido aqui. Exatamente. Mas continue connosco, porque este é um tema muito importante e muito interessante e que nós todos devemos estar alerta. Até já, e vá tomar um cafezinho e nós já voltamos. Muito bom dia, estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Se liga a televisão neste momento, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Hoje estamos a falar sobre a audiologia, sobre os cuidados a ter com o nosso aparelho auditivo, algo que parece tão pequeno, mas tem tanta importância e que mexe com todo o nosso corpo. E para isso temos aqui a Alexandra Patrão, que veio falar sobre esta realidade, mas antes de continuarmos a nossa conversa, vamos ver uma peça que é Qual a importância do diagnóstico auditivo precoce infantil? Vamos ver. Bom dia, estamos aqui no espaço Vertigem e Audição com a doutora Inês, audiologista, e agora nesta segunda parte vamos entender qual é a importância do diagnóstico precoce infantil e as diferenças entre uma consulta de adulto e de criança. Então, doutora Inês, como é que se procede a uma consulta de audiologia infantil? Então, nas crianças nós somos um bocadinho mais específicos, fazemos o exame, o timpanograma, procuramos problemas no ouvido médio, é muito específico nessa parte, e depois a nível do exame de audição, que é o audiograma infantil, nós somos também um bocadinho diferentes. Tentamos que a criança não se distraia, brinque connosco, mas ao mesmo tempo colabore connosco. Portanto, tentamos que ela ouça os apitos, coloque a pecinha no ouvido ou na bochecha e quando ouve o apito, a única tarefa que tem a fazer é colocar a pecinha no sítio correto. Deste modo nós vamos conseguir perceber que ela ouviu o barulho e que colocou através da tarefa que teve. Pronto. Depois é importante perceber o porquê destes exames serem feitos, a parte precoce, para tentar não dificultar a aquisição da linguagem das crianças, a interação com os amigos, a entrada na escola e deste modo conseguir que a criança tenha uma vida mais completa, mais feliz. Como se procede o seguimento de uma criança? O seguimento depois é feito dependendo do problema da criança, através de uma equipa multidisciplinar. Temos terapeutas da fala que ajudam nessa parte, otorrinos para diagnosticar o problema e tratar, psicologia mais a nível dos problemas de transtornos que possam existir, entre outros, que nesta clínica por acaso nós costumamos ter também. Queremos agradecer ao Espaço Vertigem e Audição, também à doutora Inês e à paciente Dona Rosa pela atenção prestada. E espero que aí em casa tenha ficado algo. Despeço-me de si, desejando um excelente dia e fique connosco neste nosso tema do Manhã Viva. Alexandra, a perda da audição pode influenciar o processamento de informação? Sim, influencia certamente. A perda da audição, seja ela mais ligeira ou seja mais acentuada, acaba por comprometer a forma como o nosso cérebro vai receber o estímulo e a informação. Portanto, está intimamente ligada, a forma como nós percepcionamos vai ser diferente, a quantidade do estímulo é diferente e a forma depois como também irá ser interpretada também é diferente. É muito importante que essa informação chegue o mais clara possível ao nosso cérebro para que ela seja processada corretamente. Qual a diferença entre perda auditiva e surdez? Pronto. Nós temos vários tipos de perda da audição, portanto, logo por aí podemos distinguir o que nós chamamos de perda sensório-neural,
perda de condução e perda mista. Afeta diferentes zonas e de diferente forma o ouvido, classificámos-la depois também consoante o grau, e depois temos a perda total, que é a chamada cofose, é a surdez total, em que há realmente o que nós chamamos de um surdo que não tem qualquer tipo de estímulo de som. Aqui, dentro dessa forma, será a melhor forma de definir, é consoante o tipo e consoante o grau. Surdez eu associaria mais realmente à questão da cofose, onde há uma perda total da audição. Sim. Em que circunstâncias é que a pessoa tem que começar a usar a prótese? Aí depende de muitos fatores. Nós decidirmos avançar para uma perda de audição não é totalmente linear. Em primeiro lugar, é necessário perceber se a reabilitação é a única solução, porque há perdas auditivas que podem ter outro tipo de intervenção, nomeadamente intervenção cirúrgica, daí a importância de também ser sempre avaliado por um otorrino para ser colocado ao paciente as diferentes opções que estão em cima da mesa. Em termos de grau, as perdas ligeiras pode ser protetizado dependendo das frequências que estão afetadas e da forma como estão a comprometer a comunicação, porque há perdas que são ligeiras, mas a pessoa tem uma grande dificuldade em compreender a fala. Depois tudo o que seja perdas a seguir acima de moderadas, aí sim já há um comprometimento bastante acentuado da comunicação e faz todo sentido. Quando há dúvidas, o que nós muitas vezes convidamos o paciente a fazer é ele próprio experimentar. Sim. Quando nós verificamos que há necessidade e que poderia ser um benefício para o paciente, e o paciente tem algumas dúvidas, se ele tiver essas dúvidas, nada melhor do que experimentar, se realmente a prótese será a única solução, ele experimentar e tentar perceber ele próprio o benefício que a prótese lhe traz. Para uma reabilitação correr bem, o paciente tem que estar preparado para, não só porque alguém lhe diz que tem que ser, mas sim porque ele sente essa necessidade e vê benefício. O sucesso da reabilitação passa muito por aí. Porque se ele não sentir isso, ele acaba por abandonar a prótese e não usar. Sim, é o que acontece muitas vezes, é um bocadinho isso, é abandonar o processo. Estamos a falar de próteses que têm algum custo, portanto é importante que se o paciente está a adquirir, que se realmente se sinta bem com ele e que faça uso dele mesmo. Quando há dúvidas, há que experimentar, há que tirar essas dúvidas, há que falar com o audiologista que o está a seguir para perceber o que é que pode correr melhor, o que é que pode correr menos bem, o que é que há a fazer e aí tirar depois as conclusões e o próprio paciente decidir. Quais os diferentes tipos de prótese? Em termos de prótese, há vários tipos, há diferentes tecnologias. De forma muito simples, há aquelas que nós colocamos mais atrás do ouvido, que são as chamadas retroauriculares, que depois podem ser adaptados com moldes convencionais ou com auscultadores dentro do ouvido, o modelo RIC, ou as intracanal, que são as que são colocadas totalmente dentro do ouvido e que não têm a componente que colocamos atrás da orelha. Quais as características que uma pessoa tem que ter para usar aparelhos auditivos? Eu não diria bem quais as características, mas, e acima de tudo, ter uma dificuldade auditiva e que tenha que ter. O que temos de ter em atenção é personalizar muito a prótese auditiva para as condições físicas daquele paciente. O escolher uma prótese auditiva não se baseia só no querer uma ou querer outra. Claro que a vontade do paciente tem também que prevalecer, nós estamos cá para explicar o porquê de uma ao invés da outra, mas há muitos fatores a ter em conta, nomeadamente a destreza, se for um paciente que tem muita dificuldade em manusear uma prótese muito pequena, não será a melhor opção e explicar o porquê de se calhar optarmos por uma prótese maior, se é uma pessoa acamada, se é uma pessoa bastante ativa e faz uso de tecnologia, se calhar é preferível a uma prótese que tenha essa tecnologia incorporada para a pessoa fazer uso dela. Pronto, basicamente será um pouco perceber o que é que o paciente necessita e depois perceber quais é que são as expectativas também do paciente relativamente ao protocolo de reabilitação. Adequar o perfil do paciente à prótese. Exatamente. Pode haver próteses que são todas iguais, mas nós temos que personalizá-la para aquele paciente, para aquela perda de audição e nem sempre, até mesmo com exames iguais, diagnósticos iguais, o processo de reabilitação é sempre diferente. Depende da sensibilidade, depende das características físicas e das expectativas.
que é muito importante. Sim, isso é importantíssimo. Qual a diferença entre fazer uma prótese e o implante e quais os cuidados a ter com cada um deles? Pronto. A prótese é algo que é mais externo, ou seja, nós não colocamos nada dentro do corpo do paciente. É uma prótese, tal como o nome indica. O implante é algo que é implantável, portanto, há vários tipos de implantes, desde os implantes cocleares, desde os osteointegrados, há diferentes tipos de acordo com cada patologia, mas essencialmente é a distinção. Os implantes antes eram mais vistos como a última alternativa, neste momento já não é assim, há implantes que podem trazer mais benefício do que as próteses, e às vezes opta-se também pela colocação do implante, principalmente nos casos em que a discriminação, a compreensão não está a ser adequada para o processo de reabilitação, e até já há cirurgias bastante simples de implantes que são colocados muito, muito facilmente e com uma recuperação bastante rápida. Fantástico. Cuidados que se devem ter no caso de pessoas que vão para piscinas, que vão para a praia, porque precisam muitas vezes levar o implante. Então, que cuidados? A umidade é o pior inimigo da prótese auditiva, pronto, porque realmente estamos a falar de uma questão do equipamento que tem tecnologia, portanto a umidade é a grande dor de cabeça. Se formos para a praia não temos que obrigatoriamente tirar a prótese auditiva. Agora, temos que retirar a prótese se formos dar um mergulho. Nós costumamos muito aconselhar que a pessoa possa levar, mas levar a caixinha, os adereços e colocar a prótese na caixa e guardá-la de forma segura enquanto faz um mergulho ou vai dentro da água. Os banhos também na própria casa, nós aconselhamos sempre a deixar ficar no quarto ou noutra divisão para que a umidade não danifique. É uma das grandes razões para que a prótese dure mais tempo, é evitar o contacto com a umidade. E depois também tem a higienização própria da prótese, que também é muito importante. É fundamental, tanto para que a prótese dure mais tempo, como para a qualidade auditiva. Não tem a ver só com o higienizar, mas as próteses têm filtros, o som tem que sair e basta um filtro estar entupido, a qualidade do som fica logo diferente. Nós batalhamos muito nisso. Na primeira consulta nós fazemos questão sempre de ensinar a higienização da prótese. Voltamos a repetir todas as vezes que seja necessário. Isso faz que a qualidade do som também seja muito superior, porque senão vai comprometer também o processo de reabilitação. Há kits próprios para limpeza, há toalhetes, há filtros que a pessoa pode levar para casa e trocar quando a pessoa tem capacidade de o fazer, senão pode recorrer sempre ao audiologista para que ele faça essa troca nas consultas de manutenção. Porquê é que as pessoas ouvem um feedback quando lhes é colocada a prótese? É aquele barulhinho que as pessoas continuam a lembrar-se que tem que estar a prótese a apitar. Uma das coisas que as empresas cada vez mais têm vindo a estudar é realmente o minimizar do feedback, porque associávamos muito aquelas próteses que uma pessoa que usava prótese tinha que estar obrigatoriamente a apitar. Neste momento isso já não acontece. Se estiver a acontecer é porque algo está mal, nomeadamente um molde que não está ajustado, cerumen dentro do ouvido que faz com que o som não passe pelos canais normais e volta atrás e faz o feedback, alguma avaria na prótese, pronto, tem que ser visto. Se isso começar a acontecer, há necessidade de marcar uma consulta de seguimento com o audiologista e perceber o que é que está a causar isso. Sim. O que é que faz com que algumas pessoas tenham algumas dificuldades em adaptar-se às próteses? Por exemplo, a minha mãe usa e nos primeiros meses teve alguma dificuldade. Voltamos à questão do cérebro. Sim. Pronto, normalmente as perdas de audição, a não ser a surdez súbitas, não começam de um dia para o outro, ou seja, num evoluir, vai-se perdendo um bocadinho numa frequência, vai-se perdendo outra, e o que acontece é que o nosso cérebro deixa de ser estimulado nessas frequências por intensidades diferentes. Nós, ao colocarmos uma prótese auditiva, vamos colocar a intensidade do som que é necessária para cada frequência. O cérebro já não está habituado a esse estímulo. Eu lembro-me disso. Não está habituado, o que é que acontece? Se nós tentarmos colocar a prótese logo na intensidade que corrige a perda auditiva, a maior parte dos pacientes não consegue tolerar. Não consegue tolerar porque não está habituado ao som. Então o que nós temos que fazer é ajustar de forma a que seja confortável, daí a importância de que a prótese não é colocar
e o paciente ir embora, tem que ser um processo de reabilitação. Por isso é que vai lá algumas vezes nos Sim. inícios, que é para ir adaptando. É, no início, e eu digo que o paciente é para a vida, Sim, a sim. não ser que ele se chateie connosco por alguma coisa, que seja um casamento que não dure. Sim. Mas é muito importante esse seguimento, porque a perda da audição pode também não ficar Por aí. igual assim o Sim, resto sim, da sim. vida e vai evoluindo, mas é importante sempre ajustar para a perda e para a sensibilidade do paciente. Depois há outros fatores a ter em conta, que é, há pacientes que se adaptam logo passado uma semana e conseguimos aumentar o ganho, há outros pacientes que demoram 15 dias, um mês, sensibilidade, mais uma vez. O meio que os rodeia, a forma como os estímulos a que eles estão expostos, e depois outra coisa muito importante, que é o audiograma vocal dá-nos a percentagem de compreensão para aquela pessoa. E se um paciente tiver uma baixa discriminação, porque às vezes o que acontece é que nós vulgarizamos que aumentando o som a pessoa vai entender melhor, não é assim. Há pacientes que têm algumas patologias que o facto de terem estado privados desses estímulos, a própria compreensão acaba por também se degradar. Sim. Pacientes que tenham um pior desempenho no audiograma vocal vão também ser pacientes que vão ser mais difíceis de adaptar, porque são aqueles que nos dizem, mas eu estou a ouvir melhor, mas continuo a não entender. E aí é que seria muito importante, por exemplo, a questão do treino auditivo, voltar a ensinar a ouvir, voltar a reorganizar toda a informação a nível do córtex auditivo. Sim. Isso seria muito importante para complementar que e ter um bom benefício numa protetização. Eu pelo menos vejo lá em casa que quando a minha mãe começou a colocar a prótese, eles foram fazendo os ajustes, que ela tem que lá ir fazer os ajustes de 15 em 15 dias e ela falava, é tão estranho porque eu não ouvia nada, agora eu ouço tudo à minha volta. Parece que começou a ouvir de novo. Parece não, começou, não é? E então é uma descoberta, porque ela, a tua rua aqui passam muitos carros, nunca me tinha apercebido. E então é interessante, e para ela até ficou mais feliz, porque finalmente ela estava na mesa e ela não entendia nada do que se falava. É, porque o que é que acontece? É mesmo um reaprender, porque às vezes há pacientes que dizem, mas em casa é preciso usar, porque ninguém lá vai. E eu muitas vezes pergunto, mas você se não tiver o aparelho não sabe se lhe tocaram a campainha, se calhar é porque não vai lá ninguém. Sim. Pronto, porque a pessoa nem tem noção e ao longo do tempo vai perdendo a noção do que é que está a ouvir. Sim, porque sim. como não ouve, enquanto que o ver às vezes nós vemos e conseguimos arranjar outras estratégias, o que não ouviu perdeu. Pronto. E às vezes é um bocadinho isso, volta a ser um redescobrir e eu desafio-os mesmo quando nós colocamos a prótese a tentar, antes de dizer está aqui um barulho esquisito, tentar perceber que barulho é esse, perguntar à pessoa que está ao lado, olha, estás a ouvir o mesmo que eu, o que é isto? Porque é realmente um processo de reaprendizagem. Há todo um novo descobrir do mundo, tanto na forma como na qualidade do som, tanto na quantidade, porque há estímulos que a pessoa nitidamente já não está a ouvir e que nem tinha noção que tinha perdido e que estavam ali. A tecnologia a nível dos aparelhos auditivos está sempre a evoluir. Sim. Como é que vocês fazem para se ir atualizando? É uma constante atualização. Tem que estar sempre a estudar. Realmente os aparelhos auditivos é uma coisa que evolui um pouco como os telemóveis. O que hoje está na moda, amanhã já está totalmente diferente. Nós temos em constantes formações, posso dizer que entre 3 e 6 meses está a sair tecnologia nova. Portanto, as próprias marcas com que nós trabalhamos, sempre que sai um novo produto, desde os aparelhos sem pilhas, desde novas formas de programação, de ajustes, formas que eles procuram de melhorar a qualidade do som, é-nos dada essa formação para que nós consigamos passar isso para o paciente, mas por norma 3 a 6 meses e costumam sair algumas alterações no programa. Os próprios aparelhos auditivos, de tempos a tempos, nessas consultas de seguimento, pedem-nos atualizações de firmware, que nós associamos a computadores, a outras coisas. A própria prótese necessita dessas atualizações, portanto, é uma constante atualização. Sim. No intervalo, nós falávamos assim que a nível de Portugal tem muitos portugueses com perda de audição, mas também me falou que hoje os tempos são outros e que essa perda de audição começa mais cedo. Se calhar era importante também falar dos hábitos
de vida que deveriam ser mais saudáveis e que as pessoas deveriam ter mais atenção para elas estarem lá alerta em casa. É assim, mesmo que nós não queiramos, nós estamos expostos cada vez mais a ruídos e nem temos noção que estamos, desde ares condicionados, desde ruídos do trânsito, desde discotecas, bares, nós estamos em constante comunicação através do telemóvel, aos escutadores. Há uma necessidade constante dessa exposição e nem que não queiramos, nós estamos expostos a eles. Alguns cuidados a ter é tentar minimizar a intensidade com que nos expomos, nomeadamente, por exemplo, se estivermos a ouvir música, regular não para o máximo, mas tentar condicionar um pouco. Um hábito muito também que se vê nos jovens e em alguns adultos também, que é o ouvir só com um auscultador, que depois há aquela tendência de aumentar para compensar o que não se ouve do outro, depois aparecem-nos algumas perdas unilaterais, que não é bom de ser visto. Às vezes uma técnica que nós demos é tentem sempre ouvir os dispositivos ou outra questão sem interferir com o que está à volta. Se nós estivermos completamente aliados, por exemplo, através dos auscultadores e não percebemos o que se está a passar à nossa volta, está em excesso de certeza. Irmos na rua e não percebermos que estão carros a passar ou que estão outras pessoas a falarmos, está em excesso. Pronto, ainda não há regras específicas para os dispositivos nesse sentido, avisam que está a ultrapassar, mas não limitam. É um pouco cada um de nós ser também um agente ativo da nossa saúde. Agora, cada vez mais cedo aparecem perdas de audição, também por isso, e como o aumento da esperança média de vida também está a aumentar, também há cada vez mais usuários de próteses por essa razão. Alexandra, o nosso programa está mesmo na reta final. Uma mensagem para quem está lá em casa. A mensagem que eu tenho mais importante é realmente tentarem ao máximo perceber aquilo que os rodeia, muito para a parte infantil. É muito importante irmos rastreando, não procurarmos só ajuda quando já estamos com o problema, mas apostarmos na prevenção. A prevenção sai-nos muito mais barata do que a reabilitação. E idades cruciais no nascimento, que é feito nas maternidades o rastreio, idade entre os 2 e os 3 anos, fazer uma reavaliação mesmo não havendo queixas. Na idade pré-escolar, 5, 6 anos, porque é onde também é mais frequente este tipo de alterações. E sempre que aparecer uma queixa daquelas que já referimos, procurar, há imensos locais onde se fazem rastreios gratuitos, desde que seja por um profissional devidamente qualificado. É importante procurar essa ajuda, não só quando há queixas, mas sim meramente como uma avaliação de rotina que deve fazer parte do nosso bem-estar. Basicamente é isso. Alexandra, o seu espaço, a sua clínica é o espaço Vertigem e Audição. E quem precisar de ir lá e queira ir lá? Sim, está à vontade. Contactos? Temos através do nosso Facebook, podem procurar por espaço Vertigem e Audição, temos o nosso site. E os contactos, não sei se posso dizer o número de telefone, 249-402-555. Portanto, tem sempre alguém do outro lado que pode tirar dúvidas, mesmo não só para marcar consultas, há pessoas que querem tirar dúvidas e nós estamos lá para isso. E garanto-vos que são muito bem atendidos, que eu já lá fui. Obrigada. Alexandra, muito obrigada por ter vindo ao nosso programa e por nos ter trazido um tema tão importante nos dias de hoje. Eu também espero ter contribuído. E a SIC está a acompanhar o nosso programa. Muito obrigada, porque é graças a SIC também nós podemos fazer programas como este. Pode acompanhar, pode ver novamente o nosso programa no nosso canal do YouTube. Acompanhe a nossa programação. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.